Dá para emagrecer comendo pão francês? Se você chegou agora aqui no canal, meu nome é Luciana Jardim, sou nutricionista e você é muito bem-vindo. O tema do nosso vídeo de hoje é ele, o querido e tão amado pelos brasileiros pão francês, que de francês não tem nada. Antes de começar a falar do pão francês brasileiro, nós precisamos entender de uma vez por todas que não existem alimentos que por si só engordam ou emagrecem. É possível emagrecer comendo pão e é possível engordar comendo pão, porque na verdade o que conta é o contexto da nossa alimentação, ou seja, a nossa alimentação de todo dia e não somente um alimento isolado. Ele não consegue ter um poder milagroso. Assim como uma salada não emagrece, um pão francês também não engorda. Mas existe um grande problema com esse pão francês que é vendido em larga escala por aí. Infelizmente, a farinha de trigo no Brasil é uma porcaria e não é uma farinha de boa qualidade. Na nossa farinha de trigo não tem só farinha. Em algumas são utilizadas substâncias que a indústria chama de melhoradores, mas que na nossa concepção de saúde são pioradores, como por exemplo alvejante. Saca alvejante de tirar a mancha de roupa? Pois é, em algumas farinhas também tem essa substância. Dentre outras, eu fiz até uma colinha aqui, como azidicarbonamida, ortofosfato tricálcio, fosfato de amônio bifásico, óxido de cálcio, cloridrato de L-cisteína. Quando vocês lerem substâncias nos ingredientes que enrolarem a língua, fuja deles. O grande problema é que a nossa legislação brasileira não obriga que a indústria coloque essas substâncias no rótulo. É por isso que quando nós compramos aquela farinha de trigo barata no mercado, na lista de ingredientes não tem essas substâncias, porque a indústria não é obrigada a colocar essas substâncias listadas lá para nós entendermos. A Nutri começou, não pode comer mais nada porque tudo faz mal. Claro que não, não é assim. Mas segura aí, que eu ainda vou contar nesse vídeo como você vai fazer para comer esse pão francês da melhor forma possível para a sua saúde. Mas primeiro vamos entender a diferença do pão francês brasileiro do pão francês na França. Porque todo mundo vem com a mesma ladainha para mim. Na França ninguém fala mal do pão, todo mundo come pão e é magro. Vamos entender o porquê agora? O fato é que a farinha de trigo na França é infinitamente melhor do que a nossa farinha de trigo, dessa que é vendida em larga escala aqui no Brasil. E no processo de fermentação natural, as bactérias iniciam a digestão do pão antes de nós. E elas também utilizam o açúcar da massa para crescer. Então, no final, nós temos um produto de boa qualidade e um glúten pré-digerido, o que facilita muito a nossa digestibilidade desse pão. Eu já estive na França por 2 vezes, em Paris, e, gente, o pão de lá é surreal. A boa notícia é que existem várias padarias nas grandes cidades que já trabalham com pão de fermentação natural e uma farinha de trigo italiana orgânica. Então, o produto final, o pão final, é de uma grande qualidade. Quem for do Rio e de São Paulo e quiser dica de pessoas, de lugares que entregam, o que você pode comprar um bom pão, é só deixar aqui nos comentários que eu indico para vocês. E se você não tem acesso ou quer gastar pouco fazendo um pão de boa qualidade, basta você comprar uma farinha de trigo orgânica italiana. Coloca lá no Google, farinha de trigo orgânica italiana. Você vai ver que existem sites que entregam ou mesmo lojas dentro da sua cidade. 1 quilo de farinha custa em torno de R$15 e rende mais de 15 pães. Então não é nada absurdo. E se você está pensando, ai, mas eu vou ter que fazer o meu próprio pão francês, que trabalho! E aí eu tenho 2 coisas para te falar. Em primeiro lugar, para de ser preguiçoso. Em segundo lugar, será que você realmente ama pão? Ou será que você é preguiçoso e come pão porque você não quer lavar a louça para fazer um ovo mexido de manhã, prefere jantar pão ao invés de fazer um bom jantar em casa? Então para pensar se você realmente ama aquele pãozinho
ou se bate uma preguiça e você acaba optando por ele, já que é uma coisa barata e fácil de se obter no dia a dia. Um ponto muito importante quando você for comer pão francês é observar a combinação. Em geral, as pessoas comem pão francês com manteiga. Margarina eu não quero nem falar, né? Porque em 2019 ninguém mais deveria comer margarina. Mas a forma mais bacana de comer um pão francês seria adicionar uma fonte de proteína. Eu fiz aqui, ó, pãozinho francês. Deixa eu focar aqui. Com ovo mexido. Nesse ovo mexido tem cenoura e orégano. Olha que coisa linda. Como ovos mexidos, ou até mesmo uma pasta de frango feita com frango desfiado, creme de ricota, cenoura raladinha, um pouco de salsinha. Já anota aí essa receita para vocês comerem quando forem comer um bom pão francês. Porque como o pão é basicamente farinha, ele é absorvido muito rápido. E no emagrecimento ou nos cuidados com a saúde, nós evitamos alimentos que têm uma absorção muito rápido. E quando nós adicionamos proteína, nós reduzimos, nós retardamos a velocidade da absorção dessa refeição, que é o pão com a pasta, o pão com o ovo. Então, essa é a melhor forma de você comer um pão francês, sempre adicionando proteína. E para finalizar, eu sinceramente não vejo necessidade de ter pão francês no dia a dia das pessoas. O pão francês, apesar de ser bem gostosinho, ele é pobre em nutrientes. Existem outras fontes de carboidratos que são riquíssimas em nutrientes, como frutas, por exemplo. E nós nem precisamos ir em frutas silvestres, morango, amora, não! Banana, mamão, melancia, são frutas super baratas no nosso país e que podem estar na nossa mesa no dia a dia. Ou que tal começar o seu dia com fatias de batata doce ou até mesmo aipim. Gente, aipim com um fiozinho de azeite e um pouquinho de sal no café da manhã, ninguém precisa de pão francês para começar um dia feliz. E se você não quiser fazer seu pão e comer esse pão aqui da padaria uma vez ou outra, não existe problema nenhum, mas coma com inteligência. Lembre-se sempre de agregar proteína no seu pãozinho. Então tudo depende. O mais importante é que aqui nós não trabalhamos com restrições e muito menos com exageros. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui pra mim, compartilhe com os seus amigos que você sabe que amam pão e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Beijos da Nutri! Tchau, tchau! Agora eu vou pegar esse pãozinho aqui e vou colocar por cima um queijo Minas curado, raladinho e levar no forno. E aí vai ficar quentinho, gente, e maravilhoso. Porque se é pra comer um pão francês, que seja eventualmente, mas que também seja, assim, incrível. Vocês nunca mais vão esquecer desse pãozinho que vocês comeram aqui em casa.